Donald Trump, gente, prometeu uma revelação bombástica sobre o autismo, mas o que ele falou pode gerar muita desinformação também por dificuldade na interpretação do que foi dito. Ele comentou sobre o uso de paracetamol na gravidez e a leucovorina como um possível tratamento e ainda comentou sobre as vacinas e eu vou trazer para vocês em outro vídeo. Antes de mais nada, gente, nós precisamos de bom senso, ciência e de muito estudo. Não dá para sair generalizando porque cada criança, gente, ela é única. Trump disse que o uso de Tilenol na gravidez pode aumentar o risco de autismo e mencionou que a leucovorina poderia ser útil em alguns sintomas. Mas vamos colocar aqui, gente, os fatos científicos em perspectiva. Sobre primeiro o Tilenol, o paracetamol. Pesquisas observacionais encontraram associações entre o uso na gravidez e o risco aumentado de TEA e de TDAH. Porém, essas associações foram residuais e podem ser explicadas por variáveis de confusão, por exemplo, febre materna, dor ou inflamações, que já são fatores de risco para alterações ali do neurodesenvolvimento. Estudos mais robustos não confirmam a relação causal. A própria Nature destacou que não há evidência científica definitiva que ele cause o autismo. E estudos revisados mostram que, quando necessário, o uso controlado durante a gestação é seguro. Eu quero que vocês se atentem a isso que eu vou falar agora. Fator causal é um elemento comprovadamente capaz de provocar diretamente uma condição. Fator de risco é algo que aumenta a probabilidade, mas não é suficiente sozinho para gerar o transtorno. Por exemplo, no autismo nós falamos de inúmeros fatores de risco, dentre eles a idade avançada dos pais, a prematuridade, exposição a poluentes. O paracetamol até aqui entra na categoria de possível fator de risco, não comprovação como causal. O autismo ele é considerado um transtorno de origem multifatorial, no qual fatores genéticos mais ambientais interagem. A epigenética é o campo que estuda como os fatores externos, nutrição, medicamentos, estresse, toxinas, inflamações maternas, como esses fatores podem ligar ou desligar genes sem alterar o DNA em si. Isso ajuda a explicar porque nem toda criança exposta ao mesmo fator desenvolve autismo. Depende da vulnerabilidade genética individual e da interação com o ambiente intrauterino. Então, essa fala de algumas famílias de que eu usei Tilenol na gestação toda e meu filho não é autista, ela não faz o menor sentido, tá? A complexidade está no entendimento do que é epigenética. E a leucovorina, doutora, ela está sendo estudada pelo FDA para alguns sintomas específicos. Eu ressalto aqui que não é uma cura. O que funciona para um paciente pode não funcionar para outro. O que nós temos é que em deficiência de folato cerebral pode haver uma melhora sim na linguagem, na interação em um subgrupo, eu diria que um subgrupo até significativo. Doutora Angélica, pessoalmente, tenho pacientes usando leucovorina com bons resultados, mas com uma indicação médica, com supervisão, com monitoramento rigoroso. Só pegando um gancho, gente, para reflexão, tá? O mesmo vale para o canabidiol. Antigamente, poucos médicos indicavam, hoje há evidência científica em casos e que muitos pacientes assim tiveram mudanças significativas no comportamento e no desenvolvimento. Mas isso não significa que serve para todos. Cada avaliação leva em conta o histórico, exames, sintomas, contexto familiar, tudo precisa ser analisado antes de indicar qualquer tratamento. Quem dera, gente, existisse um medicamento que resolvesse tudo para todos os autistas, né? Mas enquanto isso não acontece, nós seguimos a ciência, a evidência e o bom senso. Eu tenho visto muitos pacientes com receitas aí da leucovorina, né?
com uma mesma dosagem, mesmo protocolo para todos, subdosagens muito abaixo do que é recomendado nos estudos, por uma desinformação e usando assim sem uma indicação precisa, sabe? A indicação, gente, ela precisa ser individualizada. Quando eu postei lá atrás, alguns anos, sobre o canabidiol, muitos, até colegas médicos, sabe, criticaram, por desinformação mesmo. Hoje, esses mesmos médicos me perguntam como eu faço a indicação, como eu monitoro os pacientes. Isso mostra, gente, que a ciência evolui e nós precisamos evoluir com ela. Nós não podemos ter um posicionamento político, mas sim científico. O que eu quero reforçar para vocês é: não precisa desse alarme todo. Cuidado com redes sociais. Os tratamentos eles devem ser baseados em evidência, em estudos e sobretudo em avaliação individualizada. Cada criança é única, cada família é única e é isso que deve guiar a indicação médica. Antes de qualquer decisão, gente, consulte um médico de confiança que estude também, se informe. É assim que garantimos segurança, eficácia e resultados reais.